uma grande parte da investigação com relação à motivação e mandante. Não, o que não significa que nós não tenhamos todas as informações que precisamos, mas que o sigilo permanece sendo necessário. Então, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, nada pode girar em torno de motivação e de mandante, que eu ainda não esclarecerei nada para o êxito e o sucesso das investigações, conforme estamos tendo até hoje, conforme vocês estão acompanhando, estão vendo. Então, eu gostaria muito da compreensão de vocês nesse sentido, porque para eu não negar na hora que me perguntassem, que já não me perguntassem, porque eu já vou negar mesmo, entendeu? E aí vocês podem começar a me perguntar o que vocês gostariam de saber. Queria saber como foi o desenrolar das investigações até vocês conseguirem chegar ao executor, ao condutor da moto. Se tem alguém, mais algum preso ou mais alguém previsto, né, dentro desse desenrolar aí dos fatos. Então, nós apuramos que o suposto, o suspeito atirador é o homem que está rodando aí nas imagens, que foi conduzido hoje para a delegacia. No final de semana, a gente tinha prendido o condutor da motocicleta, que, conforme eu falei para vocês, ele confessou o crime. O atirador, ele permaneceu acompanhado da sua advogada em silêncio aqui na delegacia, então ele não confessou o crime. Nós ouvimos hoje, encontramos o proprietário da motocicleta que praticou o crime. Ele negou ter ciência que a motocicleta dele estava sendo usada para esse crime e, em sua defesa, alegou que a motocicleta ela não tem chave, estava parada na rua e o condutor pegou essa motocicleta na rua e praticou o crime. E até hoje ele nunca mais viu essa motocicleta. Doutora, a informação que a gente queria esclarecer também é que o pai do bebê esteve na delegacia hoje para prestar depoimento. Essa informação está confirmada? O que teria dito nesse depoimento? Então, eu tomei o cuidado de, quando esse bebê faleceu no hospital, entrar em contato com o meu setor médico-legal e solicitar que fosse recolhido materiais para futuramente, se fosse necessário, a gente fazer um exame de DNA para confronto de paternidade. Então, antes do enterro, foi colhido pelo Instituto Médico Legal o material adequado para esse tipo de exame em recém-nascido. Hoje, eu solicitei que ele viesse à delegacia para saber dele se ele tem o direito de fornecer ou não esse material. E aí ele se negou a fornecer o material que eu necessito para fazer esse confronto de paternidade, acompanhado de seus advogados. Certo. Doutora, em um vídeo foi dito que estava tendo uma investigação sobre os aplicativos. Foram feitas todas as investigações dos aplicativos ou ainda está em andamento? Não, então, conforme eu expliquei lá no vídeo, infelizmente, né, isso aconteceu assim, numa noite de quinta-feira, cuja sexta-feira, às 18 horas, a gente inicia um plantão judiciário. E, além disso, a gente precisa tanto de a gente materializar, formalizar todas as diligências externas que são praticadas, conclusões que a gente chega, isso tem que ser colocado no papel, porque o promotor tem acesso aos autos de um inquérito. Então, o Ministério Público, ele se manifesta, o juiz decide, a decisão a gente encaminha para essas operadoras, elas têm um prazo para responder a gente, depois que elas respondem, a gente tem que fazer toda a análise de inteligência. Então, a gente ainda está nesses passos. Bem, o atirador confessou o crime? Não, ficou em silêncio. Onde que foram as prisões do atirador e do condutor da moto? O do condutor da moto foi pelo centro da cidade e do atirador foi no bairro de Ururaí. Doutora, existe também a informação de que o passaporte de uma pessoa foi apreendido em relação a essa morte. Isso. Foi o passaporte de quem? E a partir dessa apreensão, o que vocês conseguiram de informação? A gente apreendeu também, como uma cautela, eu tive o cuidado de representar pelo recolhimento do passaporte do pai da criança, que era o atual companheiro da vítima, para que evitasse qualquer tipo de deslocamento numa suposta eventual condenação, que a gente não sabe para onde as investigações vão caminhar, evitando que ele se deslocasse e garantindo a aplicação da lei penal. Doutora, o pai da criança, que agora está sendo investigado também,
Ele conhecia os atiradores? Já dá para checar, afirmar isso? Que Não, havia... ele nega todos os fatos. E disse que não conhecia absolutamente Não ninguém. conhece ninguém e não é o autor do crime, nem o mandante, não tem nada a ver com o crime. É a alegação dele. Qual foi a arma usada no crime? Sabe? Não, a arma não foi localizada, nem a moto. Mas sabe qual foi a arma? Qual é o Revólver. calibre? Esse atirador que ficou em silêncio, hoje qual é a situação dele? Ele permanece detido? Sim, eu também representei pela prisão dele, ele está em prisão temporária. E será encaminhado para casa de custódia amanhã. E o caso do pai do bebê, que foi liberado, ele atualmente é considerado um suspeito? Ele é considerado um suspeito, mas ele não pode ter antecipação de culpa. Está tudo sendo investigado e eu, como a presidente do inquérito, ainda não tenho provas. Então, todas essas informações que estão veiculando aí pode ser uma antecipação de culpa. Doutora, o estado civil, né, do pai da criança está claro já para a delegacia de Sim, polícia? casado com uma outra mulher que não é a vítima. Sim, ele é casado com uma outra mulher que não é a vítima. Juridicamente. Sim, essa mulher também vem sendo checada, investigada? Essa mulher ela foi ouvida nos autos da investigação. No momento ela não é considerada suspeita. Uhum. Ele apresentou algum motivo para não querer coletar o material para fazer? Não apresentou motivo. Aí, nesse caso, ele não é obrigado mesmo, se ele se nega ou existe algum outro Ele não é obrigado a fornecer provas Entendi. contra ele. Assim como você não é obrigado a se submeter a exame de bafômetro, a Uhum. bulimia, também não é obrigado a fornecer material para esse tipo de exame. Entendi. O condutor da moto que foi preso e confessou, teve participação no crime. Além da participação, ele confessou mais alguma coisa? Se foi contratado, se realmente pode falar assim? Ele deu uma tese de defesa que no desenrolar das investigações a gente está concluindo que não é verdadeira. Então, ele alegou que outra pessoa contratou o atirador e que ele não tem contato com essa outra pessoa. Além dos dois criminosos que participaram diretamente no crime, que estavam na condução da motocicleta, outros criminosos estão sendo investigados por trás disso? Sim. A vítima, ela era solteira? Porque Ela era companheira do marido dela, do companheiro dela. Ela era companheira do suposto pai da criança. entendi. Eles moravam juntos. Ele só era casado Ele era juridicamente casado com Ele era casado juridicamente com uma outra mulher, mas eles viviam numa relação de união estável. E vocês tiveram conhecimento, por exemplo, de como era essa relação dos dois? Se era uma relação tranquila ou conturbada? As informações são que era uma relação conturbada e um pouco atípica. Entendi. E a relação da mulher dele, né? Da pessoa com quem ele era casado? Havia contato com ela. Havia contato, de forma conturbada também. Não havia contato de forma conturbada, não. Entre essa mulher dele e o casal, de fato. Não havia relação conturbada. Uma das informações que nós temos é que essa mulher dele morava em outras cidades. Não, mora em Mora em Campos. Campos. Mora em Doutora, a mulher dele tinha conhecimento da vítima, da Letícia, e a Letícia tinha Segundo ela, conhecimento? não. Segundo ela, não. Ela nega que tinha conhecimento. Sim. E a Letícia, a polícia conseguiu checar se tinha conhecimento da mulher dele? Provavelmente não. As duas não tinham contato, não se conheciam. Não. O pai do bebê suspeita de alguém? O pai do bebê Suspeita de alguém ter feito isso? não suspeita de ninguém. Doutor, existe, por exemplo, uma outra pessoa que estaria em algum relacionamento ou algum envolvimento amoroso com a Letícia? Então, por Estaria enquanto, sendo- a gente não pode abrir essas informações. Faz parte do que está em regresso a isso. Uhum. Doutora, com relação à quebra de sigilo telefônico, a gente tem do pai da criança, mais alguém, a Letícia, quem mais? Não, então, eu não falei com vocês hora nenhuma em quebra de sigilo telefônico. Sim, Eu falei em análise de dados. sim, são abordagens diferentes. São abordagens diferentes e aí cai na inteligência que a gente ainda está em análise. Sim, esse aspecto então da investigação ele está em avanço nesse E isso momento. está caminhando. Sim. Uhum. Doutora, a gente leu, né, muita coisa saiu na imprensa, e uma das coisas é que haveria uma possibilidade do crime ser um crime premeditado. A polícia já trabalha com essa... Não, ele foi premeditado com certeza.
Mas é porque quando falaram, comentaram do pai do bebê, mas agora o pai do bebê declara dessa forma, então isso não é relacionado a ele, né? O crime foi premeditado. As pessoas saíram para a execução daquela mulher. Doutora, agora tinha uma característica, até pelo crime ser premeditado, de ódio, enfim, porque tinha câmeras de segurança, ela estava acompanhada da mãe, da tia, então tudo leva a crer que assim, foi movido por um ódio, uma intolerância, pelo fato dela estar grávida, ser mulher. Não, na verdade, eles não têm um planejamento e uma inteligência para a prática do crime. Então não é porque havia câmeras ali que havia essa relação de ódio. Uhum. Eles Certo. não se preocupam com isso. Certo. O objetivo da Polícia Civil também é investigar de onde vem essa relação de ódio. Não sabemos que tem relação de ódio. Não chegamos a essa conclusão. Uhum. Essa investigação pode chegar em outros crimes cometidos pelo atirador e pelo comparsa? Não. É sobre essa investigação mesmo. Doutor, uma dúvida. Quando você fala, porque na verdade eu não entendi bem, quando você fala sobre o material do bebê, esse material já foi colhido, né? Foi colhido antes dele ser enterrado. Antes dele ser enterrado. E agora vocês não têm como realizar o confronto das informações. Ele está cuidadosamente guardado e acondicionado de forma devida para um futuro e possível exame, caso o pai queira. Mude de ideia, talvez. Isso. Agora, doutora, o registro do bebê foi a família quem fez, o pai, né? Que circunstâncias? Não sei te responder, não faz parte da investigação. Doutora, A certidão de nascimento e de óbito eu sei que ele teve, mas eu não sei quem fez. O rapaz que foi preso tinha antecedentes criminais? O condutor e o atirador? O condutor, creio que não sei te responder isso agora. O condutor, creio que não. Os responsáveis respondem por um duplo homicídio. Então, eles vão responder por um homicídio consumado em face da Letícia, um aborto, porque embora a criança tenha nascido, inicialmente eles quiseram atingir o bem jurídico, o feto, e o homicídio tentado em face da mãe da Letícia. Assim, por mais que o pai não tenha liberado o material, ele é considerado o pai da criança através de consideração da mãe. Através das declarações Entendi. que constam nos autos, tanto da família dela quanto da própria declaração dele, que se intitula e se rotula o pai. Entendi como. Mas aí existe uma investigação, talvez, a partir da negativa dele de saber a paternidade de outra pessoa, se a paternidade é de outra pessoa, na verdade? Não, caso as investigações caminhem em algum sentido desse, a gente solicita que a pessoa forneça esse mesmo tipo de material. Entendi. Em relação aos familiares da vítima, algum especificamente ainda está sendo ouvido por vocês para ajudar na investigação? Sim, hoje a mãe foi ouvida para que a gente não se submetesse a um depoimento, a uma oitiva tão próxima ao fato. Então a gente ouviu a mãe hoje. O comandante Cruz gostaria de falar? Eu gostaria de deixar registrado, né, que esse é um esforço conjunto de várias polícias. Está aqui o colega da PRF, Simões, também, que auxiliou. Isso é uma demonstração de como as polícias estão atuando na nossa região. Não só aqui no Crespo, como nas outras DP da nossa área também. E gostaria de agradecer pelas pessoas que nos ajudaram por meio do Disque Denúncia 2723 177. Foram muitas denúncias que chegaram e acabam, de certa forma, às vezes norteando a gente durante a busca pelos criminosos. E enaltecer a ação dos policiais que estão desde terça-feira nessa sequência aí, né, doutora, sem parar, né, sem dormir, na busca de conseguir solucionar esse crime aí. Sim, comandante, uma pergunta, por favor. A partir do momento em que tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar tomaram conhecimento do crime, vem trabalhando em conjunto, há um cerco em rodovias, movimentação em rodoviárias, tudo isso vem sendo observado com cautela pela Polícia Militar também, no sentido da movimentação dos investigados, dos suspeitos? Sim, a gente, como as notícias vão surgindo, né, de suspeitos, né, a gente vai buscando todas as possibilidades, né? A gente não descarta nenhuma. E aí a gente vai concentrando junto com a doutora Natália aqui e ela vai conduzindo a investigação. A gente toma todas as cautelas nessas vias com a colaboração da PRF. Quando vocês forem divulgar a notícia, é muito importante que vocês
se preocuparem em nomear todas as forças de segurança pública que estão atuando, porque nada disso seria possível mesmo se não fosse a nossa integração. Nós estamos, assim, nos debruçando em cima disso. Eu praticamente, como todos, mal estou frequentando a minha casa, graças a Deus com êxito, estamos tendo sucesso, mas sem a união e a integração de todos, eu não tenho dúvida de que não chegaríamos a esse fim. Sim, doutora, esse cuidado está sendo tomado, né? Além do envolvimento natural de todas as forças, questão de checar rodoviária, porque há possibilidade, a hipótese de repente, algum investigado, suspeito, fugir, sempre existe essa possibilidade em qualquer investigação? A PRF está atuando nesse sentido. Sim, de evitar eventuais fugas. Sim. Doutor, só uma dúvida que ficou aqui. O dono do veículo que foi usado no crime, ele foi preso? Não. Não foi preso? Foi ouvido. Ele foi ouvido. E ele disse não saber onde está a motocicleta? Sim, ele falou que ele assistiu ao vídeo da execução, que ele reconhece que a motocicleta é a dele, mas que a motocicleta dele estava parada na rua, ela liga sem chave e que o condutor pegou essa motocicleta. E ele não sabia do destino, não sabia para quê, e desde então essa motocicleta sumiu. Essa é a versão dele. Ele conhece o condutor? Conhece. Não registrou a ocorrência, lógico. Não. Doutora, repassando aqui uma pergunta de uma colega, a Vitória Henrique, que é do SBT do Rio, ela está acompanhando a live e vai gravar. Ela queria saber especificamente por que o pai da criança é considerado suspeito. Eu estou perguntando isso de novo, porque ela vai fazer uma gravação. Mas isso aí eu não vou te responder. Você não pode responder? Porque isso gira em torno dessa linha regressiva que a gente está perfazendo. Entendi. E agora, outra pergunta, eu não sei se a senhora pode responder em relação ao exame. Mesmo que ele tenha negado, a Polícia Civil pode entrar com um pedido para que for ele tem direito de negar. Entendi, obrigado. Doutora, as investigações, existe a possibilidade de ter mais alguém envolvido? Sim, existe. Na verdade. Na verdade? A perícia dos equipamentos digitais da vítima, colhidos da vítima, tem um tempo? A perícia? Dos equipamentos digitais da vítima, colhidos da vítima, celular, tem algum prazo Não, para tem conclusão? prazo. Não há prazo. Não posso dar prazo. Ok. Não, a recompensa, né? Não encontramos. Tem mais de um sucesso.